Vamos dar sequência, mais um conteúdo nosso e encerrar também na aula de hoje, que é exatamente a lei que trata o quê? Da carreira de vocês. Não tenham dúvida que irá cair uma questão. Mas se vocês pegarem a prova do ano passado, vocês vão vendo, vocês estão observando, que nós estamos vendo muito conteúdo. Que lá começamos lá com os crimes de funcionário público contra a administração pública. Ficamos aí quase 6 aulas falando sobre essa matéria, estudando. Depois veio aí a lei de tortura, mais 4 aulas falando sobre a lei de tortura. Só que na hora que vocês observarem a prova, as questões são fáceis. Mas o problema é que é muito conteúdo. Então, se vocês olharem a prova lá do ano passado, vai ver que com relação ao crime de funcionário público na administração, a questão que caiu lá foi exatamente aquela: apropriar-se de objeto que tem seu poder, que tem a posse em razão do cargo. Qual o crime que é? É só marcar o crime lá de peculato. É só marcar lá o crime de peculato. O nosso amigo aqui trouxe a prova, mas então vocês não devem ficar preocupados. É lógico que num curso a gente acaba aprofundando um pouco em determinadas matérias, mas sempre dá o básico e foca no básico. Então olha aí. Então a questão, olha aí, a questão 48 da prova do ano passado. Servidor público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo, ou desviar em proveito próprio à lei, comete o crime de peculato. Então nós temos aqui, aí cai outra questão: servidor público que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. E nós vimos que patrocinar diretamente interesse privado, fazendo jus da função pública, é o crime de advocacia, o quê? Administrativa. Falamos várias coisas, mas as questões são fáceis. A gente fala o quê? Para mais, para vocês poderem fazer o quê? O mínimo. E não é diferente com relação ao quê? A Lei 14.695, que trata, né? Essa lei veio aí a tratar o quê? Da carreira, criar uma superintendência de coordenação da guarda penitenciária e uma subsecretaria da diretoria de inteligência e penitenciária. E foca principalmente o quê? Na carreira do agente. Aí que é uma questão que nós vamos deixar aqui para o final, uma questão simples, envolvendo o quê? O decurso da carreira. Porque ela traz aí, apesar que a lei ela precisa de ser complementada, né? A lei só vem aí dar os aspectos gerais, mas ela tem o quê? Outras o quê? Regulamentações. Então a primeira finalidade da lei é criar a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária, na estrutura da Subsecretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria do Estado de Defesa Social, a carreira de agente de segurança penitenciária, que é a principal. Mas eu não sei se vocês vão lembrar, vocês devem estar estudando já o direito administrativo e devem ter estudado aquela parte o quê? Da desconcentração. Criação de quê? De órgãos para executar atividades diretas do Estado. Certo ou não? Então vocês estudaram. Então, através do processo da desconcentração, a lei criou o quê? Esses órgãos. Então, eu tenho a SEDES, Secretaria de Defesa Social, né? A SEDES. Dentro da SEDES, por exemplo, eu tenho o CIDES, Sistema Integrado de Defesa Social, aonde lá, no CIDES, o Sistema Integrado de Defesa Social vai estar trabalhando de forma integrada. Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Penitenciária, os agentes penitenciários, lá tem a SUAP, lá, certo? Então, ou seja, nós temos o órgão e dentro desse órgão nós temos várias o quê? Ramificações para tratar o quê? De segurança pública. E vocês devem ter visto também
que a administração direta é formada pela União, Estado, Município e Distrito Federal. E a administração indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. E como que eu crio a administração indireta? Aí lá o artigo 37 fala, a autarquia é criada por lei, as demais a lei autoriza a sua criação e ela deve ter o quê? O seu registro. Então, como que se cria os órgãos? Através do quê? De lei. Então, nós temos aí, através da lei 14.695, que é uma lei nova, né? 2003 é novo. Você pega a lei de abuso de autoridade aí, ela é o quê? 65. Você pega o Código Penal, ele é de quê? 40. O Código de Processo Penal é de 41. Agora, as leis mais recentes, como a Lei de Direito do Consumidor, ela é de 90. Né? A Lei de Tortura é de 97. Né? O ECA de 90. Agora, nós temos aí essa lei aí de 2003. Que poderá perguntar na prova, que é exatamente o cabeçalho da lei. Peguem aí para vocês verem aí, na página 307. Aí vai estar lá, Lei 14.695 de 2003. Cria a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de Agente de Segurança Penitenciária. E dá outras o quê? Providências. Certo? Então aí, essa lei tem 3 finalidades. Criar a superintendência, a subsecretaria e a carreira de agentes, que é o mais importante dessa lei para a gente, no primeiro momento. Mas não quer dizer que não possa cair uma questão perguntando da superintendência. Porque nós temos o quê? Eu criei a superintendência, não criei? Vai ter a carreira do agente, não vai? Então você tem que saber a função de cada um deles. Hein? Então pode vir uma questão, e eu apostaria nessa questão, que seria perguntar que são funções do agente. E vai misturar com as funções do quê? Da superintendência. Por que eu estou apostando mais nessa questão? Porque na questão do ano passado eles colocaram lá a carreira, promoção e ingresso. Né? Ou seja, a fase de progressão, promoção, ingresso na carreira de agentes o quê? Penitenciário. Então, para eles não copiarem de novo a mesma questão, uma questão interessante seria exatamente colocar essa questão envolvendo aí a função do agente. De fazer vigilância, escolta, não é que fala na regra? Agora, qual que é a função? Imagine comigo, antes de nós lermos, imagine comigo, eu tenho uma superintendência, que é o topo, vamos dizer assim. O que ela vai fazer? Imagina lá o gerente. O gerente vai administrar, ué. É mais ou menos isso. Então ele vai fazer. A função dele vai ser o quê? Normatizar o que o agente vai fazer. O agente vai operacionalizar. A superintendência vai o quê? Administrar, normatizar. Vai dar o quê? As regras. Certo? Então nós temos aí a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária compete normatizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais da Subsecretaria de Administração Penitenciária. Então, quanto ele vai normatizar, vai coordenar e vai controlar, o agente vai executar a vigilância, a guarda do estabelecimento prisional interno e externo. Por isso que não pode dormir. Não pode dormir. Tem que ficar o quê? Né? Bem acordado. Né? Tem que ficar bem acordado. Né? Quem é sabe. Quem é sabe. Zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários. E que vai caber ao agente? Cumprir as leis e os regulamentos penitenciários. O próximo tema nosso vai ser estudar a LEP, Lei 7.210, estudar o REDPRI,
Porque a LEP é uma lei que trata do sistema prisional no âmbito do quê? Da União. Já o REDPRI e a Lei 11.404 são internos de Minas Gerais. Então vocês vão ver que a Lei 14.404 mais o REDPRI praticamente repete a LEP em alguns casos em que a LEP fala que deve ser regulamentado pelos estados, aí lá vai trazer o quê? Uma regulamentação diferente, mas lá é mínima. Mas não pode estar contrário o quê? A LEP. Ela vai regulamentar o que a LEP não falou. Nós vamos o quê? Estudar isso aí nos próximos temas, que é até uma matéria mais prazerosa para vocês, porque muitos já têm o quê? Um pouco de contato, né? Mesmo que prático, sem ter a teoria, mas aí nós vamos aprimorar o prático que vocês têm e ver que muita coisa se fazem errado. Segundo o quê? A lei. Certo? Então, olha aí, a superintendência, ela tem o quê? Uma gerência. Ela tem o quê? Uma administração. Então, ela vai coordenar, normatizar as atividades pertinentes à segurança e à vigilância, interna e externa, enquanto o agente vai o quê? Executar. Vai zelar pela observância das leis, ou seja, eu tenho uma lei para ser cumprida, ela vai ver se está sendo o quê? Cumprido. Então é isso que a superintendência irá o quê? Fazer. Olha aí, coordenar e orientar as operações de transportes, escolta e custódia de sentenciados, em movimentações externas, bem como de transferência interestaduais ou entre unidades no interior do Estado. A lei permite essa transferência. Nós vamos ver, ela permite essa transferência. Então ela vai o quê? Coordenar. O agente vai o quê? Executar. Então fica fácil você acertar uma questão dessa na prova. Você não precisa nem decorar. É só lembrar que o agente está sempre na ponta de linha. E a superintendência está sempre o quê? Controlando, orientando e o quê? Coordenando. Então, qual a palavra coordenar, orientar, não é para a gente. O agente vai fazer a escolta, vai fazer o quê? A segurança, a gente vai fazer o quê? A vigilância. Certo? Linha de frente. Exercer outras atividades que lhe forem o quê? Correlatas, definida em regulamentos. Certo? Então, a função do agente aí é o quê? A função da superintendência, ela é ter uma maior que, vamos dizer assim, controle, né? Vai coordenar, orientar, normatizar. Beleza? E isso aí, vocês aí irão ter no artigo que, segundo aí, da Lei 14.695. Então nós falamos aí do primeiro momento da superintendência. Agora, na sequência, né, a lei fala que possui 2 diretorias e terá um decreto regulamentando os aspectos gerais. Então já caiu na prova, perguntando quantas diretorias é. É 2, não tem muito o que se falar disso, segundo a lei 14.925. Ela fala aí, no seu artigo 3º, da estrutura organizacional. Olha aí, a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária é composta o quê? Por 2 diretorias. Aí caiu na prova já, em exercícios. Né? Tem exercícios aí, questões de outras provas, perguntando quantas diretorias tem na organização da superintendência. Simples, 2 diretorias. Agora, aquele que nunca leu vai fazer a prova, ele não vai saber se é uma, se é 2, se é 3, ele não faz diferença nenhuma. Então você marque aí. São o quê? 2 diretorias. Então, essa organização terá o quê? 2 diretorias, e a própria lei já fala, né? Precisa o quê? De um regulamento específico para falar como irá funcionar essas diretorias. Então, nós já vimos a competência da superintendência, vimos que em sua organização nós temos o quê? 2 diretorias. 2 diretorias. Tranquilo? Então aí, né, passando aí, o artigo 4º vai falar sobre a criação de cargos. Olha aí o artigo 4º. Ficam criados no quadro especial
constante no anexo da lei delegada de janeiro de 2003 e no anexo 1 do decreto 43.137 de 10 de fevereiro, os seguintes cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo. Olha aí, gente, olha aí. Vocês estudaram no direito administrativo o que é cargo em comissão. O que é cargo em comissão? O que é cargo em comissão? É aquele no qual a pessoa irá exercer uma chefia, direção ou assessoramento. E são cargos de livre nomeação e exoneração. Não, o que você tem que tomar cuidado, que cargo em comissão, ele é diferente de função de confiança. Na função de confiança, é exclusivo de servidor público. Aqui eu posso ter o particular exercendo. Mas, como você falou, podemos falar que ambos são de confiança. Porque vai exercer uma função de direção, assessoria e direção. Vai estar em cargos de chefia. Mas não podemos. Quando eu falo é um cargo de confiança, ele é diferente de função de confiança, né? Tem que saber que existe essa diferença de função de confiança e com relação a cargo em comissão. E normalmente isso cai na prova de direito administrativo. Porque a função de confiança é exclusiva do servidor. O cargo de comissão pode ser tanto particular quanto servidor. A lei fala que deve ser reservado o mínimo para o servidor. Mas a maioria das vagas é para o particular, do qual aquela pessoa investida no cargo, que tem essas vagas de função de confiança, pode escolher. E a lei ela traz vagas para cargos em comissão. Então poderemos ter particulares trabalhando nessas diretorias. Não precisa ser só concursado. Então olha aí. Artigo 4º. Ficam criados no quadro especial constante no anexo da Lei Delegada, número 108, de 29 de janeiro de 2003, e no anexo 1 do decreto número 43.187, de 10 de fevereiro de 2003, os seguintes cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo. Aí vem lá, um cargo de diretor 2, aí tem esse código específico aí, 3 cargos de diretor 1, código MG 06, 2 cargos de comandante de avião, 2 cargos de piloto de helicóptero. Então nós temos uns cargos aí que foram criados o quê? Em cargos de provimento em comissão. Não precisa de concurso para o quê? Estar preenchido esses cargos. Só que nós estamos falando aqui, só para vocês terem consciência. Isso não vai cair para você na prova, não. Porque não tem nada a ver, praticamente, com a função de vocês. Então, o que nós deveremos dar uma maior ênfase e atenção nos estudos é aí a partir do artigo 5º, que ele fala aí dos cargos da carreira de agente de segurança, o quê? Penitenciário. Mas se porventura existem cargos em comissão criados pela Lei 14.925, existe? Existe. No entanto, eles estão criando cargos especiais que está dando complemento a outras leis, conforme nós lemos aí. Então, não podemos esquecer que essa lei vai criar a superintendência, vai criar a subsecretaria e vai criar o quê? A carreira dos agentes. São poucas questões para colocar na prova. O que ele vai fazer? Vai colocar questões envolvendo o quê? O agente. Mas uma das questões que ele pode colocar envolvendo o agente
é falando das funções do agente e querer te confundir com as funções da superintendência. E como nós já falamos, põe de volta aqui, olha aqui. Olha lá. Compete ao agente de segurança penitenciária garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais. Lembra lá que a outra lá, a superintendência, era coordenar, orientar, normatizar, controlar. Aqui nós vamos o quê? Garantir o quê? A ordem e a segurança. Lá faz, né? É aquilo que vocês falam, né? Um faz no papel, o outro executa. Tá que nem na obra, né? Tem alguém lá que vai lá, faz o projeto, projetinho. Hoje o projeto faz no computador, né? O cara põe só os valores lá, depois os valores lá, foi o projeto. Aí o camarada lá vai lá, né, executar a obra. Então, ou seja, sempre nós vamos ter dois lados. E, apesar de não querer, né? Apesar né, de normalmente quem executa, né? Sempre falar, só fica na administração. Mas a administração, meus amigos, eu vou falar para vocês, depois que eu for para a administração, é muito mais difícil trabalhar na administração do que trabalhar no operacional. O operacional pode ser mais difícil, vamos dizer assim, o serviço mais arduoso, mas você chega lá e só faz aquilo ali. Você não vai para casa, tem que ficar planejando, você tem que ficar preocupado se vai dar certo, fazer a ordem de serviço. Então, ou seja, você vai lá, por exemplo, você chega lá, o que tem que fazer hoje? Tem que escoltar quem? Vamos escoltar. Aí o perigo está o quê? Na escola, não deixar o cara fugir, né? Mas você não ficou o quê? Pensando em adquirir os recursos. Então, ou seja, hoje eu posso falar para vocês, a administração, né, você vai para casa, aí sabendo que amanhã, semana que vem tem que liberar tantas viaturas, tem que liberar tal, tá você tem que ficar pensando, você leva aqui tudo pensando. Quando eu trabalhava na rua, eu chegava no dia do serviço, qualquer escala aqui, que mesmo? Olhava o serviço, tem que fazer isso aqui. Ia para o serviço, terminava o serviço, eu ia embora, tranquilinho. Meu dia de folga, ficava tranquilinho. No outro dia eu voltava, qual que é a escala de novo que tem que fazer aqui? Olhava e lá fazia. O grande problema é que eu estava na rua, diretamente, né? Abordando os bandidos, o cidadão infrator, fazendo a prisão e tudo. Só que eu terminava o serviço, eu ia embora tranquilo. Agora não. Tem palestra semana que vem, eu já estou pensando que tem que fazer o ofício para convidar a autoridade, tem que ver se a autoridade vai estar presente, tem que saber se o dia lá o material vai estar todo funcionando, se vai ter a aguinha do camarada lá, né? Ou seja, é cheio de detalhes. Falo com vocês, né? E ainda recebendo a crítica de quem está lá embaixo, que o negócio não foi organizado direito. Então hoje, meus amigos, trabalhar nessa parte administrativa não é fácil. Mas, então nós temos aí que compete ao agente de segurança penitenciária garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais. Olha lá. Exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados. Desempenhar ações de vigilância interna, externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações. Se as muralhas e as guaritas falassem, eu escuto muitas histórias aí dessas guaritas, muralhas, né? Então, olhem para vocês verem. Olhem para vocês verem. A função do agente está mais para o quê? Execução. Desempenhar, realizar. Viu os verbos? Ou seja, é fazer. Então não temos que decorar. Não precisa decorar. Aquele que já trabalha, ele sabe que tem dia que ele está lá na guarita, né? Tem dia que ele está olhando, trabalhando na parte interna, tem dia que ele está o quê? Fazendo escoltas. Né? Ainda mais para o preso ir
para o fórum prestar o quê? Interrogatórios, acompanhar o quê? As audiências. Então, já sabe mais ou menos aí, né, no hospital. E tem aquela regra, né? O camarada já chega no hospital, aquela fila toda e fala assim, ó, tô com um preso aqui. E esse preso aqui é perigosíssimo. Aí os caras até a qual que são as, tem até as fichas agora, tem as cores, né? Vermelha. Ah, mas ele não pega nem a ficha, já vai direto pro consultório, né? Que? Então, temos o quê? As táticas, né? E já temos casos que foram realmente, pessoas foram lá nos hospitais e mataram os presos, né? O cara tá lá, o cara chega lá, então, né? Aí tem um atendimento o quê? Prioritário. A lei não fala que ele tem atendimento prioritário, mas ele tem um atendimento o quê? Prioritário devido o quê? Às circunstâncias. Olha lá. Bem como a lei criou aqueles cargos especiais em comissão, nós temos aqui, fica criado no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social, das sedes, com lotação na Subsecretaria de Administração Prisional, a carreira de agente de segurança, o quê? Penitenciário. Certo? Então, além de criar aqueles cargos de comissões, aqui cria o quê? Os cargos da carreira do agente, o quê? Penitenciário. Aí vocês estudaram lá no artigo 37, inciso 2º. O que diz no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal? O artigo 2º, o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal fala que a investidura em cargo e emprego público somente mediante o quê? Concurso. Concurso de provas ou provas e títulos. E o parágrafo 1º fala, do artigo 37, que a inobservância desse inciso, que é o 2º, e também coloca do 3º, do qual diz que o concurso terá duração de... Errou na prova. Errou na prova. Porque a duração não é de 2 anos. A duração é de até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Já caiu na prova, o cara erra, né? Chega lá, concurso vai ser prorrogado, é prorrogado por 2 anos. Não é 2 anos, é até 2 anos. Então o edital pode vir falando 6 meses, o edital pode vir falando 5 meses, o edital pode vir falando 1 ano, o edital pode vir falando 2 anos, pode vir falando 3 anos? Não, porque é até 2 anos. E prorrogável por igual período. Se o concurso é 6 meses, a prorrogação dele é só por 6 meses. Por isso fala, prorrogado por igual período. Então, voltando ao artigo 37, o inciso 2º fala que a investidura em cargo e emprego somente concurso de provas ou provas de títulos. E o inciso 3º fala o quê? Que a validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável por igual período. E o parágrafo 1º do artigo 37 fala que a inobservância do inciso 2º e do inciso 3º gera o quê? Nulidade do ato. Por isso que vocês estão aqui. Porque foi criado o cargo da carreira dos agentes, o quê? Penitenciário. Então, se foi criado um cargo, para entrar tem que fazer o quê? Concurso público. E a lei 14.925 vai falar aí do concurso público. Que não adianta só passar na prova. Isso aqui é uma etapa. E muitos, né, vêm para essa etapa aqui achando que é a mais difícil. As outras etapas reprovaram tanto quanto a primeira. Então não adianta hoje, eles não querem só o camarada que só sabe estudar, não. Eles são camarada que fala meio em tudo, né? Estuda um pouco, faz uma boa prova, exame físico, psicológico, né? Tem que trabalhar tudo. Então, olha lá. Então, fica criado o quadro, e aí nós temos o quê? As funções o quê? Do agente. Agora, o agente de segurança penitenciário fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública, quando em
exceto nas dependências internas do estabelecimento o quê? Penal. Então, você tem que guardar isso aí, ó. O agente penitenciário, o agente de segurança penitenciário, fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Hoje, né, até a própria Lei 10.826 que trata do armamento, em locais de grandes aglomerações de pessoas, ela proíbe o quê? A entrada do agente com arma de fogo. Ela proíbe. Então, por isso, né, fazendo aí um paralelo com relação a esses locais que têm aglomeração de pessoas, é proibido o quê? Entrar de arma. Então, por isso que dentro do ambiente o quê? Interno do estabelecimento, até mesmo pela segurança, né, de ele não perder aquela arma lá dentro, não ser tomada dele aquela arma. Então, a lei fala que o agente de segurança penitenciária fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento o quê? Penal. Sabemos aí que recentemente, se não me engano, aí um ano passado, né, saiu uma lei autorizando, né, os agentes penitenciários efetivos portarem o quê? Arma de fogo fora do serviço. Mas o agente contratado não tem essa permissão, não. Então, o agente contratado que está andando aí com a arma aí. Não, eu sei. Mas eles estão o quê? Né? O quê? Não, gente, eu não estou discutindo aqui o que é razoável, o que deveria ser. Eu não estou discutindo isso aqui. Eu não estou discutindo. Eu estou falando na lei, né? A princípio, está sendo um tratamento diferenciado, pode ter aí vários, pode. Mas nós estamos falando aqui conforme o quê? Está na lei. Pode ser que vários agentes já foi até abordado aí com essa arma de fogo, mas devido à situação, não foi feita a prisão dele, né? Não foi feita a prisão dele, porque ficou comovido o agente que fez essa abordagem, mas nós vimos também, se não deu nada, é porque não ficou, ninguém ficou sabendo. Porque nós vimos que deixar de fazer ou fazer contrário à lei, ceder à influência de outra, isso é corrupção passiva. Se for sentimento pessoal, é o crime de prevaricação. Então nós estamos aqui falando que no campo que teórico e no campo da lei. E a lei 10.826, quem quiser ler, a lei 10.826, é que vocês não têm esse artigo aí, mas a lei 10.826, ela fala em seu artigo 6º, quem pode ter o porte de arma de fogo. Por isso, e eu vou fazer questão, porque esse tema aí de vocês é sempre um tema que todo mundo pergunta. E a minha resposta é na lei. A minha resposta é na lei. Então, eu vou ler para vocês o que diz a lei de armamento, lei 10.826, em decorrência dessa lei, que vem a crítica do porte de arma para o agente penitenciário. Não estou falando que ele tem que ter ou não deixou de ter. É porque a lei, a meu ver, a lei deve ser mudada. Ela deve ser mudada. Mas o agente cumpre o que é a lei. Os agentes cumprem a lei. Eu falo agentes no geral. Então você não pode ficar com raiva do polícia, por exemplo, que te abordou, você é contratado e está com arma de fogo. Você vai poder falar, né? Agora nós estamos falando aqui tecnicamente. Você vai poder falar um tanto de coisa, mas você sabe, hoje você sabe, se ele não fazer o que tem que fazer, ele está cometendo crime também. E aí? Como que fica? Como que fica a situação? É uma faca o quê? É uma faca o quê? De 2 gumes. Espera aí.
Olha aqui, ó. Artigo 6º da Lei 10.826. É proibido o porte de arma, porque, primeiramente, você sabe que porte é diferente de posse, né? Porte é você estar com a arma transitando. Posse, qualquer um pode ter a posse da arma em estabelecimento profissional ou dentro da residência, desde que faça o curso na Polícia Federal, pegue, né, o registro e tenha a posse. Posse é uma coisa, ter arma dentro de casa é uma coisa. No entanto, a Lei 10.826 pune a posse irregular no artigo 12 e o porte no artigo 14 de armas de uso o quê? Permitido. E tanto a posse quanto o uso de arma de uso restrito está no artigo 15. Então até o crime é diferente. O crime da posse irregular, ter a arma em casa irregularmente é um crime, artigo 12 da lei. Transitar com a arma irregular é outro crime, artigo 14 da lei, de uso permitido. Se for de uso restrito, já é o artigo 15. Mas posse e porte é diferente. Então você pode ter a posse, o particular pode, desde que ele vai lá, leia o decreto e regulamenta a lei 10.826, preenche os requisitos, faça o exame psicológico, faça o exame com arma, pague a taxa, tem arma em casa. Mas transitar, não, porque o porte é proibido. Só é autorizado nos casos previstos em lei. E vamos ver os casos previstos em lei? Então olha aí. Muitos aqui vocês não vão ter nem dúvida. Então olha aqui, ó. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. Salvo para os casos previstos. Então é proibido. Quem pode ter? Inciso 1, integrante das Forças Armadas. Inciso 2, os integrantes de órgãos referidos no inciso do caput do artigo 144. Quais são os órgãos do caput do artigo 144? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e a Polícia Civil, que é o artigo 144. Inciso 3º, os integrantes das guardas municipais das capitais, dos estados e dos municípios, com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Então, ou seja, a guarda municipal, também com mais de 500 mil habitantes, pode ter o quê? Arma de fogo. Mas tem que ter uma regulamentação própria também. Por isso que a nossa guarda ainda aqui não pode. Mas se pegar a guarda de São Paulo, eles estão andando armados já, porque a guarda, a lei autoriza ter o quê? O porte. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes de guardas prisionais. Olha lá, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas o quê? Prisionais. A lei fala claro, efetivos. Esse está no inciso o quê? O inciso 7º. Os integrantes do quadro o quê? Efetivo dos agentes e guardas o quê? Prisionais. As empresas de segurança privada e de transporte de valores. Você vê o pessoal de transporte de valores aí, o guarda lá é do banco, a Rodoban, né? Lembra da Rodoban? Então eles podem também. Aí vem falando aqui mais algumas autoridades, como juiz, tal. Mas olha o que pega é isso aqui, ó. O que pega é isso aqui, ó. Olha o que pega. O agente penitenciário efetivo pode usar arma de fogo? Nós vemos aqui o efetivo. Polícia Militar pode? Força Armada pode? Agora, o que? Polícia Civil, porque está no artigo 144. No sentido assim, aqui nem fala expressamente de Polícia Militar. Aqui fala das autoridades do caput do artigo 144. Então, quando você vai no artigo 144, vai estar lá Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Agora, olha aqui. Isso aqui que matou. Por isso que é questionável até mesmo os agentes efetivos andarem com armas aí fora. É pela Lei 10.826. Olha o que fala o parágrafo 2º. E isso vocês podem jogar no Google, que vai ter essa discussão no Google, aí vários autores escrevendo sobre isso. O parágrafo 2º fala, a autorização, olha aqui, a autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas no inciso. Peraí, não é esse. Aqui, ó. Para ver.
as pessoas, parágrafo primeiro, as pessoas previstas nos incisos, guarde aí, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 5 e inciso 6. Do caput desse artigo, que nós lemos daqueles que podem ter arma de fogo, terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, no âmbito nacional. Ou seja, eu tenho quem pode ter o porte, e o parágrafo primeiro define quais são as autoridades que podem portar a arma fora do serviço. E aqui fala, inciso 1, 2, 3, 5 e 6. O inciso do agente penitenciário é o inciso o quê? 7. Está fora da autorização pela lei de armamento, de poder portar a arma o quê? Fora do serviço. Então não é à toa que tem essa discussão se o agente efetivo pode ou não portar a arma particular ou da instituição fora do serviço. A discussão não é à toa, porque eu tenho uma lei de armamento que no artigo 6º autoriza o agente a usar o agente efetivo trabalhar com a arma, e vem o parágrafo primeiro e fala expressamente: poderá portar arma particular da instituição fora do serviço somente as autoridades do inciso 1, 2, 3, 5 e 6. E o inciso do agente penitenciário é o inciso 7. De tal forma que a lei aqui, ó, ela vem em consonância com a redação que está na Lei 10.826. Olha o que ela fala. O agente penitenciário fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço. Porque quem fez a lei, né, o Poder Legislativo, fez o quê? Em consonância com a lei, creio eu, com a Lei 10.826. Por que ele não já colocou para acabar com todas as dúvidas que em serviço e fora do serviço, respeitadas as regras estabelecidas pela instituição? Acabava com o problema, concorda comigo? Mas não colocou. Deixou claro em serviço, e você pega a Lei 10.826, que você já deve ter visto falar, porque vocês transportam preso aí, trabalham com preso. Qual o artigo eu estou? Ele fala, eu estou no 14, eu estou no 12, estou no 15, aí tem que perguntar com ele, qual que é, né? Porque tem hora que eles querem fazer gracinha, né? Acaba achar que, né? Ah, estou no 12, eu falo assim, você está no 12 da Lei de Armamento 10.826, ou você está no 12 da antiga Lei de Drogas? Né? Eu já falei, né? Que é, né? 12. 12 o quê? Porque antigamente a Lei de Drogas, né? Tanto usuário como traficante, né? Nós tínhamos lá o artigo 12 e 16 para eles. Hoje é artigo 28 e 33 da Lei 11.343. Mas vocês devem vir muito aí falando, estou no 14 da Lei de Armas, que é o quê? De armamento. Mas o que eu falei com vocês, não adianta ter somente a quantidade. Eu tenho que ter a quantidade e a regulamentação pela instituição. Não, são eles mesmos. Ué. Só que tem que também ver se isso é interesse político de terem o quê? Se é interesse político. No momento, em Minas não está sendo interesse dos guardas municipais andarem armados. A partir do momento que for interesse, né, eles irão regulamentar. Só que eu não sei, eu não fiz pesquisa, né, nesse sentido, de quantos guardas municipais nós temos aqui. Eu não sei a quantidade. Mas se nós já tivemos aí a quantidade mais de 500 mil, não, foi a pergunta isso aí, foi meio... Ou seja, pode ter o quê? A guarda municipal, pode ter. Mas, que nem eu disse, não é... Porque aqui a lei propriamente... Olha, você vê aqui, a lei fala que tem que ter uma regulamentação que própria. Então, ou seja, a própria instituição, que nem na Polícia Militar, o artigo 6º
fala do uso de arma. Nós temos o estatuto nosso que regulamenta o quê? A nossa utilização de arma de fogo. Certo? Como você não temos a lei 10.826 falando também do agente penitenciário, a lei falando também aqui com relação ao quê? Ao uso de arma de fogo em serviço. Agora, eu estou falando com vocês, olha aqui, ó, eu estou falando com vocês, não estou falando o que eu acho que deveria ser. Estou falando porque sempre dá polêmica. Por que dá polêmica? Porque vocês são agentes e vocês querem sair armado. Quer sair armado. A primeira coisa, né, que o camarada com passo da polícia, militar, civil, federal, a primeira coisa que ele faz é comprar o Ray-Ban dele e a arma, né? E aí quer sair ainda mostrando aí, não quer nem esconder não. Aí depois, pegando experiência, vai vendo que não é bom ficar mostrando, né, e tal, né? Aí ele começa já o quê? Esconder, vai deixando o Ray-Ban de lado, né? Aquilo é só no primeiro momento. Compra lá a carteira com brasão lá, né? Essa é Hollywood. Já passei muito tempo essa fase aí. Agora lá, aí você compra, né, você pode ter até 3 armas, né? Você compra 2, né? Depois você sai vendendo. Então, mas peraí. Vamos lá, olha lá. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento. Então não basta ter somente a quantidade. Eu tenho que ter uma regulamentação. Se você me perguntar, se os guardas municipais, se for interesse, poderá andar armado? A minha resposta seria que sim. Como a guarda municipal de São Paulo, ela já está o quê? Andando o quê? Armada. Só que aí também tem o quê? Um contexto o quê? Político. Também se quisesse resolver esse problema do agente aí, era fácil. Simples. Faz uma lei, poder legislativo julga, faz uma lei alterando o artigo 6º da lei 10.826 e manda acrescentar lá, no caso do agente, o inciso 7º. Simples. Quê? Mas, meus amigos, o que eu falei, presta atenção. O que eu falei pra vocês, eu não estou falando que vocês não podem o efetivo andar na rua, não. Não foi isso que eu falei, não. Eu não falei que o efetivo não pode andar, não. O que eu estou falando é que hoje estão questionando as autorizações. Existe uma nota, não estou com ela aqui, mas eu já até tinha pesquisado, da Polícia Federal, autorizando os agentes a andarem com arma de fogo. Já temos aí, né, essa lei autorizando. Só que está sendo questionado o quê? A legalidade, constitucionalidade dessa lei. Porque a lei que trata dos armamentos não coloca o agente. Ela é clara, eu li para vocês aqui, ela fala o agente o quê? Efetivo. E no parágrafo primeiro ela fala, poderá portar arma, e é claro, a lei fala expressamente, arma de fogo particular ou da instituição fora do serviço, inciso 1, 2, 3, 5. Então, ou seja, leis, nós temos várias, mas muitas leis, depois que entram, são declaradas o quê? Inconstitucionais, elas são o quê? Irregulares, né? E nós vamos entrar nesse tema aqui, porque aí nós teríamos que estudar um pouco mais, um tema aprofundado de direito o quê? Constitucional. Então, eu mostrei para vocês aqui agora, e vocês já viram, já devem ter visto essa discussão no meio interno de vocês mesmos, e eu mostrei para vocês da onde que surge o quê? Essa discussão. Essa discussão, ela surge diretamente da lei que trata o quê? Do desarmamento. Aquela lei que teve um referendo que vocês provavelmente devem ter votado sobre armar ou desarmar a população. Muitos de vocês devem ter votado, né? Participado desse referendo. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Agora, como que está na prática? Na prática está com o efetivo, está andando com uma para lá, para cá, e o contratado não pode. Quanto o contratado eu nem discuto. Quanto o contratado nós nem discutimos. Agora, quanto o efetivo, hoje, está podendo? Ele está andando? Tá.
Eu sei, não, mas eu não estou discutindo se o poste dele é estadual ou se o poste dele... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que nós estamos discutindo aqui no primeiro momento, que nós falamos aqui, é se ele poderia ou não poderia estar com porte. Estão conseguindo, não sei se estão conseguindo perceber a polêmica que eu estou levantando aqui. A polêmica que eu estou levantando aqui. Certo? Mas, para a prova, essa polêmica não irá te atingir. Mas como que está na prática hoje? O agente, dentro do território, ele está podendo portar arma de fogo e o contratado somente o quê? Durante o serviço. Mas a lei fala, o agente de segurança penitenciária fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública, quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. É isso aqui que você tem que saber. Isso aqui que você tem que saber o quê? Para a prova. Agora, meus amigos, presta atenção. Só para vocês terem aqui, só para vocês fazerem aqui uma reflexão. Você acha correto o velhinho estar jogando lá o seu bingo lá e você conduzir ele com contravenção penal? Você acha correto? O velhinho lá aposentou, está lá jogando o seu binguinho lá. Isso é certo ou errado, pessoalmente? Não, estou perguntando a sua opinião, hein? Então, para você, é certo prendê-los. O que você acha? E você? E aí? Você viu? Não, ele falou tudo, né? Ele falou tudo para mim interessante. Ele falou o que falou comigo. Se está na lei, né? Se está na lei. Mas hoje, quando você estuda, nem tudo que está na lei é moral e ético, e nem tudo que é ético e moral está na lei. Certo? Então, ou seja, o que nós falamos aqui, eu não falei o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, o que você acha que é certo, o que acha que é errado, o que você acha que é moral, o que você acha que é imoral. Eu mostrei para vocês aqui, foi o texto da lei. E o texto da lei não coloca o agente penitenciário podendo portar arma fora o quê? Do serviço. Lei qual é essa? A lei que trata exatamente dos desarmamento, do armamento. Né? Lei 10.826, e está aqui para quem quiser chegar em casa lá e dar ali do quê? No artigo 6º. Agora, poderei ter outras, como eu tenho outros, mas eu tenho um parecer da Polícia Federal falando o quê? Que o agente pode andar com arma de fogo. Hein? Porque hoje é necessário. Não é necessário? Não é isso que a gente... É necessário. Só que a discussão é essa, a discussão vem essa. É necessário, então fazer a coisa correta. Hein? Qual é a coisa assim? Vamos jogar o projeto de lei lá, volta o projeto de lei, já altera a lei 10.826, acabou, hein? Então, vamos o quê? Dar sequência, mas o quê? Aí que vai dar o quê? Interpretações, né? Vai dar interpretações. O que vai ser feito? Vai ser conduzido, vai chegar na delegacia, e aí eles vão o quê? Vai consultar aí e vai ver o que vai ser feito, né? Vai ser ver o que vai ser feito. Se for contratado, não temos dúvidas que será autuado o quê? Nem flagrante, estipulado que é a fiança para ele por porte ilegal de arma de fogo, porque hoje o crime é o quê? Fiançável. Beleza? Então aqui, esse aqui é um tema, mas vamos deixar depois para depois discutir as dúvidas, porque a nossa meta aqui, ó, é o quê? Passar no concurso. Vai passar no concurso? Então, isso não vai cair na prova. O que vai cair na prova, se perguntar, o agente em serviço tem um porte de arma? Segundo a lei 14.900. Aqui, ela não especifica, né? Ela não especifica. Agora, se caísse assim, por exemplo, também, segundo a lei 14.925, segundo a lei 14.695, o agente pode usar arma fora de serviço? Segundo a lei, que ela é clara em falar que em serviço. Segundo essa lei, é em serviço. Então, para a prova, só pode usar o quê? Em
serviço. Fechou com 10. E vocês vão marcar aí, já que deu muito problema aí. Olha aí. Artigo 6º, parágrafo 1º. Artigo 6º, parágrafo 1º. Posso ler? O agente de segurança penitenciário fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Então você marca aí, é durante o serviço e arma fornecida pela instituição, não é arma particular. Que eles podem colocar, né? Para confundir, durante o serviço, arma particular não. A lei fala, arma cedida pela administração e durante o serviço. Então você marca isso aí. Mas falo, o artigo 6º, inciso 1, 2 e 3, para mim é o mais importante. Beleza? O artigo 6º, inciso 1, 2 e 3, que fala da competência do agente, é o mais o que? Importante aí para a gente. Dando sequência. O agente de segurança penitenciário lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo que? Estabelecimento. Olha lá, o agente de segurança penitenciária lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo que? Então, olha aqui. Vamos, então, fazer jus do conhecimento. O diretor vê o agente na vigilância da guarita dormindo. Aí, na hora que ele chega lá, para cutucar com a gente começa a chorar. Não, minha esposa ganhou neném, eu tô mal, tal. Aí ele fica com dó do agente penitenciário e deixa de tomar as providências. Fala assim, não dorme mais não, hein? Deixa de relatar lá a falta que ele o quê? Cometeu. Esse diretor de estabelecimento estará cometendo algum crime? Qual crime? Aí erra, né? Erra. Porque quando eu tenho relação de hierarquia e subordinado, eu deixo por indulgência de tomar as providências necessárias, aí a condescendência o quê? Artigo 320. Viu como pode colocar uma historinha bonitinha? E o camarada vai direto na prevaricação e erra. Porque eu tenho um tipo especial que quando você... Que eu falei, deixar de fazer pode ser corrupção passiva quando você deixa por influência de outrem. Pode ser prevaricação quando eu tenho sentimento e interesse pessoal. Ou pode ser condescendência criminosa quando eu deixo de fazer exatamente pelo aquele sentimento de indulgência. Então, viu que temos que estudar, voltar lá atrás e estudar? Porque a lei, ela fala, a lei deixa claro a hierarquia entre o diretor e o agente. Não cria a carreira? Porque o 320 tem que ter relação de hierarquia. Se não tem relação de hierarquia e subordinado, não há o crime de condescendência o quê? Criminosa. Beleza? Agora, esse aí é o que eu mais gosto, né? O cargo de agente de segurança penitenciária será exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento na necessidade do serviço. É esse que eu gosto. É integral, é exclusiva. Eu cheguei para dar aula semana passada. Na hora que eu cheguei, meu telefone tocou. Eu olhei. Uai, esse aqui nunca me liga, né? Vou atender. Aí na hora que eu atendi, falou assim, ó, você está de serviço agora. Do mesmo jeito que eu cheguei, eu fiz, né? Dei a minha volta. Voltei. É dedicação integral. É qualquer hora que for chamado. Né? Então, ou seja, foi chamado. Por isso, lembra lá? Nós temos no artigo 37 que fala que poderá ter acúmulo de cargos. 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico, e 2 da área de saúde. Mas para entrar como agente, não vai poder estar exercendo nenhum outro cargo. Nem de professor. Porque ela fala que para ter o acúmulo nos casos previstos, porque o acúmulo é proibido. Nos casos previstos que permite o acúmulo, é quando compatível com os horários.
e quem está de serviço é exclusivo e integral, não tem compatibilidade. Então, quando eu fui entrar para a polícia, eu era professor, concursado. Eu tive que pedir exoneração para entrar na polícia. Só depois de eu fazer os cursos, né, regulamentar, ter um horário mais ou menos, aí eu comecei a dar aula novamente nos horários o quê? De folga. Mas, mesmo no horário de folga, é folga em tese. Porque eu posso ser chamado a qualquer hora. Porque a dedicação é o quê? Então não é só polícia militar de dedicação exclusiva, não. O agente, vou ler de novo para vocês. O cargo de agente de segurança penitenciária será exercido em regime de dedicação, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento por necessidade do serviço. Então, isso é importante você saber, que pode cair uma questão lá, todos estão corretos, exceto a eles mexerem com essa situação, que o agente em serviço poderá trabalhar com a arma da instituição, ele pode colocar uma arma, em vez de ser arma da instituição, arma particular, né? Poderá lá falar de serviço e de folga. Então, para fazer a questão ficar errada. Bem como aqui, poderá também ter uma questão lá inicial falando que a dedicação não é exclusiva, que terá horário fixo, determinado. Beleza? Então, nós temos aí esses dois pontos que são o quê? Importantes. Agora, coloquei para vocês aí que a lei também ela fica criado a gratificação de agente de segurança penitenciário em estabelecimento penal, 85% do vencimento básico do grau, vamos estudar que nós temos grau e níveis, então aí só vai falando que a base de cálculo dessa gratificação, criada a gratificação de agente de segurança penitenciária em estabelecimento penal, 85% do vencimento básico do grau J é inacumulável, será incorporado para fins de aposentadoria, não será devida nos períodos de afastamento do servidor, salvo nos casos previstos em lei. Então ele vai ter o quê? Uma gratificação. Agora, a lei de vocês, ela está desatualizada, os anexos, que a lei foi feita o quê? Em 2003. E lá os anexos é da lei de 2003. Já foi o quê? Mudar o salário. Os salários, né, o salário hoje lá, o salário hoje previsto no edital, né? 2.600, quanto que é? 2.600 e alguma coisa, né? Tá no edital lá. Vai ver que não bate, né? Grau 1, nível 1, não bate com o que está o quê? No anexo. Então aquilo ali é só para saber que existem níveis e existem o quê? Graus. Mas os salários que estão previstos nesses anexos é da lei de 2003. Então esses salários estão o quê? Desatualizados. Mas este tema aí, ó, que está previsto aí para vocês no artigo 7º, para mim, vocês não precisam preocupar com isso. Já disse para vocês, né? E foquei bastante nessa questão da arma, dedicação o quê? Exclusiva, da função do agente. Eu acho que vai cair a questão envolvendo o quê? A função do agente, que é executar a vigilância, é executar o quê? A escolta, né? Ele executa, quanto à superintendência, ela faz o quê? Ela o quê? Administra. Então marca aí o artigo 7º, né? Aí posteriormente, quem quiser aí pode dar uma lida, que aí vai estar falando. Agora, o artigo 8º é o que caiu na prova passada. Fases da carreira de agente de segurança. Fase da carreira dos agentes de segurança. Aí nós tivemos aí o ingresso, a promoção e a progressão. Lá a questão era exatamente essa. Olha lá. Questão 47 da prova passada. Considerando as disposições da Lei Mineira 14.695 de 2003, constitui fases da carreira de agente de segurança penitenciária, exceto, ingresso está aí? Transferência? Progressão? Promoção. Então era só marcar o quê? Transferência. Transferência. Quem marcou progressão? E nós vamos ver aí. Nós vamos trabalhar aí, porque nós temos níveis e graus.
Então nós vamos trabalhar aí progressões e promoções. Já o ingresso é o que vocês estão fazendo aqui agora. Como que ingressa em um cargo público? Ó, como que ingressa em um cargo público? Através de concurso público. Concurso público de provas ou provas de títulos. Então, a primeira fase que nós iremos passar aqui é pelo quê? Ingresso. Ingresso através do quê? De uma prova. E depois nós teremos o quê? Exame psicotécnico. Vamos ter várias fases. Vamos ter o momento de apresentar os antecedentes. Certo? Então nós temos aí vários momentos que irão concretizar o seu ingresso, que vai finalizar com o curso de aperfeiçoamento. Que você pode ser eliminado até mesmo no curso de aperfeiçoamento. O ingresso. Então, olha lá, o ingresso. O ingresso na carreira de agente de segurança penitenciária dá-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira. Façam um favor e vamos aí no anexo, para vocês verem o que eu estou falando. Página 310. Olha lá. Olha o quadrinho aí. Grau AJ. Grau AJ. Grau é horizontal. Nós estamos no anexo 1, que fala aí da Lei 14.695. Olha lá, grau AJ, não é? AJ, não é isso mesmo? Depois terá nível. Nível 1 a 5, não é? 1 a 5, não é? Então, olha lá agora o salário do nível 1, grau A. Nível 1, grau A. E aqui fala, o ingresso da carreira de agente de segurança penitenciária dá-se-á no primeiro grau do nível que? Inicial. Primeiro grau é o grau A, nível é o nível 1, 1A. Vocês verem que está o quê? Desatualizado, porque esse anexo é de qual ano que está aí? 2003. Hoje, o nível 1, grau A, é 2.655. Tinha até anotado aqui, ó. 2.665. Então, já está falando, você vai entrar no grau 1, no nível 1, grau A, que é o primeiro nível e o primeiro grau. Grau é de A a J, nível 1 a 5. E aí a lei vai tratar como você poderá passar do grau A para o grau B, passar do nível 1 para o nível 2. Então aí, ou seja, porque essa lei institui o quê? A carreira dos agentes. Então eu tenho aí a progressão e tenho aí o que? A promoção. Então você vai entrar no grau 1, no nível 1, grau A, e poderá durante a carreira ter o que? Promoções e progressões. Mudar de nível e mudar de grau. Beleza? Por isso que cai na prova. Saber como que é o quê? As suas progressões, as suas promoções e o seu ingresso na carreira. Isso, nós vamos chegar lá. Então, pera aí. Olha aí. O ingresso na carreira de agente de segurança penitenciária dá-se-á no primeiro grau, que nós vimos que é o A, do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público, constituído pelas seguintes etapas sucessivas. Aí eu fui lá, né,
Eu fiz o trabalho de entrar no edital de vocês. E o edital de vocês não traz as fases na sequência da lei. Ela não traz as fases na sequência da lei. A lei fala que a primeira fase é de provas ou provas e títulos. Na sequência da lei, ela fala que há provas ou provas e títulos. Depois ela fala comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos do regulamento. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica. Provas de condicionamento por testes específicos. E nós temos lá o exame médico. E, por último, o curso de formação e aperfeiçoamento. Certo? Então, essa é a sequência da lei. Provas ou provas e títulos. Comprovação de idoneidade e conduta ilibada, que seria levar os atestados antecedentes. Prova de aptidão psicológica. Prova de condicionamento. Exames médicos. E o curso de aperfeiçoamento. Como que está no edital? A numeração em verde. A numeração em verde está lá. Provas e provas de... Aí não muda, né? Que para entrar, primeiro tem que fazer a prova. Agora, o segundo é a prova de condicionamento físico. Depois nós vamos ter o quê? A prova de aptidão psicológica. Depois a comprovação de idoneidade. O exame médico e o curso de formação profissional. Ou seja, com relação ao edital, o que muda ali é o 2 com 4. Agora, analisando, né? Seria melhor fazer o exame médico primeiro, para depois fazer o exame físico, né? Porque senão o cara tá passando mal, já morre na pista mesmo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que fazendo comparação com o edital, essa ordem aqui não é a ordem o quê? Vinculativa, né? A ordem da lei ali não é a ordem o quê? Vinculada. Porque o próprio edital ele muda. O edital coloca lá, a prova não temos dúvida que é primeiro. Depois da prova ele faz o quê? O exame o quê? Físico. Depois exame o quê? Psicológico. Comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, exames médicos e o curso. Olha que interessante, se vocês pegarem e analisar, até uma política para ter o exame médico por último. Por que o exame médico vai por último? Porque vai ter gastos. Vai ter gastos. Então o que o cara faz? Já elimina um cara na prova, já elimina a prova objetiva, outra parte no físico, outra o quê? Psicológico, outra o quê? Na comprovação de idoneidade, e o que sobrou vai o quê? Para o exame físico, e aqueles que passarem já estão aptos o quê? Para fazer o quê? O curso de aperfeiçoamento. Até uma lógica, né? Até uma lógica. O teste físico não é a polícia militar, não é a polícia militar que tem incumbência de aplicar, mas os agentes, a coordenação, né, os chefes dos agentes penitenciários fazem, né, um acordo, assinam um contrato, assinam um convênio com a Polícia Militar, aí a Polícia Militar cede uma equipe para poder aplicar o quê? O teste físico. E eles pagam a polícia para a polícia fazer esse trabalho. Então aqueles que estão lá trabalhando, eles recebem para estar fazendo o quê? Aquele acompanhamento ali do teste físico, como vocês viram, que foi o quê? Na academia. Bem como muitos dos cursos, né, por exemplo, o curso da Guarda Municipal, é aí gerenciado pela Polícia Militar, porque tem o quê? Uma experiência mais aprofundada no tema, né? Já mexe com curso, já mexe com prova dessa envergadura. Agora, que é obrigado, não. Pode ser que no próximo concurso tenha outra instituição fazendo aí esses exames, né? Essas, olhando lá o exame físico, né? Então nós temos aí, não há a vinculação. Mas o ano passado foi, no entanto, eu até acompanhei alguns, né? Eu estava lá na academia lá, tinha lá exames até 9 horas da noite, uns 10 horas, até 10 horas tinha lá, você podia ir lá que estava tendo exame, né?
abdominal, barra e aí por diante. Beleza? Olha lá. Curso de formação técnica profissional. Para participar dessa etapa, o candidato deverá ter sido aprovado nas anteriores. É lógico. Deverá ter passado aí na prova de títulos, deverá ter passado no condicionamento físico, deverá ter passado no exame psicológico, nos antecedentes, passado no exame médico, até chegar aí ao curso de formação. Agora, ele pode ser eliminado no curso de formação? Pode. Então, olha lá. Para participar dessa etapa, o candidato deverá ter sido aprovado nas anteriores. O curso será em horário integral, terá duração determinadas em regulamento e terá disciplinas de direitos humanos e direito penal. Então, é obrigatório no curso ter as disciplinas direitos humanos e direito penal. E pode cair uma questão na prova perguntando quais são as disciplinas obrigatórias no curso de capacitação do agente. Qual que é? Direitos humanos e direito penal. O candidato receberá a bolsa no valor de 50%, né, do valor que vocês irão receber. Será reprovado o candidato que não obtiver 60% de aproveitamento no total do curso ou for reprovado em 3 ou mais disciplinas. Se você for reprovado em 3 disciplinas, está eliminado. E na média geral, você tem que ter o quê? 60%. Ficou até bom, né? Na Polícia Militar, é 60% em cada disciplina, no mínimo. Eu não posso tirar 50 nenhuma e 80 na outra, não. Aqui, pela lei, você pode, né, não tirar 60 nenhuma, porque aqui fala o quê? Pela lei, 60% no global. Não, a pergunta do aluno aqui já fugiu, né, da aula. Então nós vamos aqui, nesse momento aqui, encerrar a aula. Terminamos aí a parte de ingresso e vamos dar sequência na próxima aula, fazendo o que? Exercício. Mas só falando aqui, devem se conferir o edital. Eu não li o edital nessa parte que fala do mínimo que você deve acertar por questões. Certo? Por quê? Normalmente, meus amigos, eu não preocupo, eu particularmente, né, eu não preocupo com quanto que eu devo acertar, porque eu vou para a prova já querendo fazer o quê? O máximo que eu posso fazer, certo? Então, esses detalhes não me chamaram a atenção, por isso que eu não olhei. Mas fica aí, quem tem interesse de saber o mínimo que ele tem que acertar, entra lá no Google, lá, digita lá edital de penitenciário e dá o quê? Uma lida nesse edital. Mas eu tenho certeza, né, que aquele que está vindo na aula todos os dias, está prestando atenção, ele vai fazer. Na minha matéria, ele faz no mínimo 80%. Aquele que está vindo, eu garanto, aquele que está vindo, assistindo, pontuando e dando pelo menos uma lida em casa, assistindo as aulas, é no mínimo o quê? 80%. Exemplo, falei aqui da condescendência criminosa, aquele que estudou em casa lembrou da condescendência criminosa. Agora, aquele que não está lendo vai embolar tudo, aí não tem como, né? Não tem como a gente fazer milagre. Aí a gente vai dando o quê? Os detalhes. Ó, vai cair na prova. Vai chegar a prova sua que o ano, vai chegar aqui no próximo semestre a prova assim, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que ia cair a questão do artigo 6º da lei que trata da carreira dos agentes? Caiu. Ah, você errou? Ah, infelizmente, né?